Isso aqui foi enviado para o Tim Elliott depois da luta contra o Steve Erceg no UFC Austrália, que é o nosso maior expoente do Muay Thai, Carlos Prates, arrebentou na luta principal, né? E esse aqui não foi nem na DM, isso é público no Twitter, em português, e o Tim Elliott, ele repostou isso aqui sem comentário nenhum, só repostou para todo mundo ver. E esse aqui é o homem que recebeu essas mensagens. E eu preferi pedir autorização para o Tim para usar esses prints no vídeo, e ele respondeu rapidinho, menos de 5 minutos. Você pode ver. You can do whatever, man. I don't need any credit for anything. I live this sport. I appreciate the ask. So, o que ele quis dizer? Ele disse que eu posso fazer o que eu quiser com o tweet, que ele não precisa de créditos, que eu tinha falado, né, sobre dar créditos para ele e tal. Ele falou que não precisa, que ele ama esse esporte e que ele agradece eu perguntar antes. E aí, hoje eu vou falar sobre algo que ninguém fala no mundo das apostas esportivas. E não vou falar dessa vez, não é método, não tem edge, não tem carry, não tem nenhuma parte muito técnica, mas é sobre o que acontece quando você perde e o que isso diz sobre você como apostador e também como pessoa, viu? Então, antes de qualquer coisa, precisa ficar muito claro o que é uma aposta esportiva, que acho que 99% da população não sabe. Você não está fazendo nenhum contrato com o atleta, nenhuma parceria quando você aposta nele. Por mais que você ache, não é investimento do sucesso do cara que está competindo. A aposta é você identificar uma discrepância entre a sua estimativa de probabilidade e as odds do mercado. Você colocou dinheiro nessa discrepância entre as probabilidades. O evento aconteceu. E aí, ou na direção que você esperava, ou não. O atleta, ele não está nessa equação, ele nem sabe o que você apostou. Está tudo dentro das probabilidades carregadas nas odds. O Tim Elliott, por exemplo, e todos os outros, ele tem obrigação contratual com o UFC. Comparecer ao evento, bater o peso, competir com o máximo esforço dentro das regras. E ele cumpriu tudo isso, ele lutou bem. O Steve Erceg já disputou o cinturão, não foi uma luta que ele passou vergonha. E ele não tem obrigação nenhuma de ganhar para cobrir sua aposta. Essa obrigação não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Ele tem com ele quer ganhar. Agora, com você, comigo, com ninguém, não tem. Quando você aposta em Tim Elliott e odds de 4, por exemplo, que era mais ou menos o que estava, você está dizendo, eu acredito que a probabilidade real dele ganhar é maior do que 25%. Você está apostando na sua estimativa contra o mercado. Se você errou a estimativa, ou se a estimativa estava certa, mas a variância foi contrária, o resultado é uma perda. Isso é verdade em qualquer esporte, ou até na Polymarket, na Couch, que estão fazendo sucesso agora, né? De novo, o pessoal fala que a gente está, se a probabilidade é essa, você quer ganhar isso aqui, aposta contra essa probabilidade. Aposta é a mesma coisa. Então, o goleiro que levou 3 gols no jogo, ele não entregou a sua aposta. O atacante que perdeu o pênalti não está roubando o seu dinheiro. O jogador que saiu lesionado no primeiro tempo, ele não está conspirando contra você. Eles são atletas profissionais, competindo num ambiente de alta pressão, com adversários igualmente preparados, sujeito a variáveis que nenhum modelo captura completamente. A gente tem algumas exceções, já teve atleta recebendo dinheiro para tomar cartão, esse tipo de coisa. Não estou falando desse tipo de atleta. Quando o atleta que se entregou está todo arrebentado e ainda tem que abrir a DM dele depois de uma derrota e ler umas besteiras igual a gente está vendo aqui. E aí a distinção aqui, ela parece um pouco sutil, só que as consequências são enormes e ela define para onde você está direcionando a responsabilidade quando algo dá errado. Então você está tirando a responsabilidade da sua aposta e transferindo para o lutador ou para o jogador. Então, por que as pessoas mandam mensagens assim? E não é simplesmente assim, maldade, vou sacanear ele. Apesar de ter maldade nesse caso. Mas é mais psicologia. A gente vai voltar no último vídeo que eu fiz, no vídeo dos vieses. E aqui entra a aversão à perda e o viés de resultado. Ele precisa de um culpado por causa do viés de resultado. Então a gente, como eu disse, a gente falou sobre as duas falácias no vídeo anterior. Quando você perde dinheiro, a dor é intensa. Estatisticamente, perder R$200 dói 2 vezes mais do que ganhar R$200 causa de prazer. E essa dor precisa de ir para algum lugar. E esse processo mental, ele é automático e quase inconsciente. O mercado, ele é abstrato. A casa de aposta é uma empresa. Mas o atleta, ele é uma pessoa. Tem rosto, tem nome, tem perfil no Instagram e a DM está aberta, né? E ele é o alvo mais acessível para você descontar a culpa. Então o seu cérebro no modo de dor não está interessado em análise se você fez uma aposta errada ou se não bateu. Todo evento, um monte de aposta minha não bate. Inclusive, nesse evento, a gente tinha o Tim Elliott para ganhar por nocaute ou finalização. Nessa mesma luta. Pergunta ele aí se eu entrei para xingar ele. Pelo contrário, né? Eu tô vindo aqui defender e mostrar o quão absurdo é as pessoas que fazem o que estão fazendo. Então, é isso. A pessoa vê o alvo mais acessível e tá querendo descarregar. E vai lá e descarrega nele. E o mesmo mecanismo que faz o apostador concluir que foi uma aposta ruim depois de perder, independente da qualidade do processo para chegar a essa aposta, fazer concluir. O atleta é culpado depois de perder. O resultado foi ruim, precisa de uma causa externa.
A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, né? O atleta, ele performa abaixo do esperado? Nem sempre, porque, como eu disse, ele lutou bem. Ele é um lutador que tira golpes de onde você não espera. Então ele é bem difícil de lidar. O Usyk teve muito problema no primeiro round e depois acabou virando a luta. E aí, pensando nisso tudo, a pessoa leva uma conclusão automática na cabeça. Ele que é a causa da minha perda. Isso acontece tanto no MMA quanto no futebol. Um goleiro que tomou um frango, um meia que perdeu a bola fácil, um atacante desperdiçou uma chance clara. O goleiro do meu time que saiu agora foi para reserva era horroroso. Só que não é culpa dele. Ele é ruim. O que a gente pode fazer? Então, cada um desses momentos vira o ponto focal da raiva de quem perdeu a aposta. Como se o atleta tivesse errado especificamente para sabotar a aposta de alguém. Foi um erro humano num ambiente de altíssima pressão. E acontece com os melhores do mundo. O Messi nunca perdeu um pênalti. O Anderson Silva nunca perdeu nenhuma luta. John Jones perdeu uma por golpe legal, mas perdeu. Humano, todo mundo é humano, vai ter falha. O que diferencia muito é você colocar, assumir a sua responsabilidade ou querer jogar a culpa em alguém para parecer que não tem culpa. E se você faz essa segunda opção, você vai continuar perdendo dinheiro, vai continuar colocando a culpa nos outros e depois vai ser os que vão ficar falando que tem que ser proibido porque eu perdi tanto de dinheiro nessa porcaria de aposta. Sendo que ninguém tá te obrigando a apostar, ninguém te obrigou, o dinheiro não obrigou ninguém a apostar nele. Você pega o seu dinheiro, não sabe o que está fazendo, coloca no que você acha que vai acontecer, perde e ainda culpa os outros. Então, é hora das pessoas serem adultas e começar a tomar a responsabilidade e as consequências dos próprios atos. E tem outra coisa aqui, é um outro elemento aqui que é desinibição mediada por tela. O Twitch aqui é público, né? Não é uma DM anônima. A pessoa colocou o nome dela, colocou o rosto e ainda assim escreveu isso para um atleta profissional que ela nunca conheceu. Um cara que, se ele fosse lutar com ele, coitado, né? E aí tá querendo rebaixar um cara que faz uma coisa, por exemplo, eu lutei minha vida toda, tô parado há um tempo, mas Muay Thai, Taekwondo a vida toda, nunca cheguei nem perto do Team Elliott. Eu vou chegar lá e começar a meter o pau nele na mensagem privada porque eu perdi uma aposta nele. E aí, a mesma pessoa que fez esse tweet, praticamente impossível dizer isso olhando nos olhos do Team Elliott. A distância da tela, ela cria uma sensação de impunidade e remove filtros normais de comportamento. E o Team repostou isso aí sem comentário. Nem precisa, né? Deixou o absurdo falar por si mesmo. E também diz tudo. Acho que ele teve muita classe até nas duas atitudes que ele tomou com cada um dos tweets. E a gente precisa falar sobre algo que ninguém menciona quando esse assunto aparece. A intensidade da raiva direcionada ao atleta é quase sempre proporcional ao erro técnico do apostador. Não é a performance do atleta. E por quê? Como eu disse um pouco sobre isso antes, né? O apostador com processo, ele entende que perdas fazem parte. Ele calculou o EV, definiu o stake, registrou a aposta. A perda às vezes é dolorosa. Você acha que eu não fico chateado em meses, em semanas que eu vou muito mal? Mas é esperado dentro da variância natural do método. E o apostador sem processo, ele está apostando na esperança do cara ganhar. E quando ganha, coloca, né? Olha o que eu acertei. E quando perde, a culpa é do lutador, do jogador. Então quando ganha, é ele que é o bom, quando perde, a culpa é do jogador. E aí, quando essa esperança não se realiza, a dor é ainda maior. E a raiva é proporcional à dor. Então, o que acontece? São vários erros técnicos. Uma stake acima do adequado. Você apostou 10 unidades no jogo que deveria ter 2. A perda dói 10 vezes mais. O atleta causou uma perda 10 vezes maior. E aí, a gente volta a uma coisa muito importante, que é: não aposte o que você não pode perder. Eu hoje, depois de 5 anos, o que eu tenho na casa de aposta já é resultado de lucro meu há muito tempo. Então, assim, o dinheiro meu não está lá há muito tempo. Tudo que vier agora é consequência do lucro. Eu não vou colocar um dinheiro que é para uma conta de luz, uma conta de água, em aposta. E ninguém deveria fazer isso. Se você não tem dinheiro sobrando, por mais que você tenha um método, pula fora. Espera ajeitar a sua vida e aí volta a fazer quando estiver sobrando. Outro erro: aposta por impulso emocional. Você apostou porque tinha certeza que ia acontecer. E certeza não é probabilidade. Quando a certeza falha, o cérebro procura uma explicação externa. Vou colocar uns prints que apareceram essa semana aqui para vocês verem também, de o que a certeza faz com as pessoas. Terceiro, aposta no favorito sem calcular o mais EV. Apostou em odd 1,40 sem verificar se havia valor. Quando perde, a sensação de injustiça é enorme. Como é que ele perdeu com tanta vantagem? Se você apostou em 100 favoritos pesados ao longo do tempo, aproximadamente 29 deles vão perder nessa faixa de odds. E não vai ser uma sabotagem, é probabilidade, está dentro da probabilidade. O apostador que entende isso aceita a perda como parte do processo. O apostador que não entende procura o lutador no Instagram. E existe também o problema do stake emocional. Não é financeiro aqui, é psicológico. Quando você torce para o atleta além da aposta, quando você está investindo emocionalmente no sucesso dele, além do dinheiro, a perda tem 2 camadas de dor. E as duas precisam de um culpado. Por exemplo, o último jogo do Cruzeiro eu apostei nele,
e perdeu. Então, eu vou ficar puto porque o Cruzeiro perdeu e puto por causa da aposta. E aqui você não vai estar avaliando probabilidade, você está torcendo com dinheiro. E torcedor frustrado xinga o jogador. Apostador frustrado deveria revisar o processo. Então, você nunca vai ver eu xingando nem jogador do Cruzeiro por uma aposta perdida minha. Você vai ver eu xingando ele como torcedor. E isso é muito diferente. O torcedor tem todo o direito de vaiar, tem direito de criticar. Então, eu não estou dizendo que você não pode torcer. Eu estou dizendo que misturar torcida com aposta contamina os dois. E a análise perde a objetividade e a derrota dói mais do que deveria. A gente não precisa nem falar de aposta para isso. Eu já vi acontecendo uns anos atrás, quando o Cartola estava em alta, eu jogo até hoje. Mas quando estava mais em alta, um monte de jogador mostrava que eles recebiam um DM de torcedor de outro time reclamando que ele foi mal no Cartola. Olha o nível de loucura desse pessoal. O apostador do torcedor são coisas diferentes. O Rafael apostador e o Rafael torcedor não é o mesmo. Então, quando você está apostando, você é um analista. Quando você torce, você é fã. Os dois podem coexistir, mas em momentos diferentes, com critérios diferentes. Já apostei várias vezes contra o Cruzeiro, mas várias. Nos primeiros anos da Série B ali, todos os jogos o Cruzeiro era super favorito e com um time horroroso que não condizia. Todos os jogos eu ia no handicap contra. E aí, quando uma aposta perde, existe um conjunto de perguntas que o apostador com processo faz. E outro conjunto que o apostador sem processo faz. E nenhuma dessas perguntas aí te ajuda a ser um apostador melhor. Todas direcionam o foco para fora. Para o atleta, para o resultado, para variáveis que você não controla. E aí, as perguntas que direcionam o foco para dentro, para o processo, para a decisão, para as variáveis que você controla seriam: a estimativa da probabilidade estava correta? O CLV foi positivo? O stake usado foi consistente com o CLV que tem? Eu apostei por impulso ou segui um processo matemático? Se as 4 respostas forem sim, e você usou um processo mesmo, não apostou por impulso, uma boa aposta que perdeu por variância. O lutador deu o máximo. O processo estava correto, nada a reprovar, nem você nem nele. Agora, se alguma dessas respostas for não, principalmente a do CLV, você encontrou um problema real no seu processo. Algo a corrigir na próxima aposta. O lutador continua sem nada a ver com isso. E quando eu falo aqui, eu não bato 100% CLV, você vê nos vídeos de resultados. Tô com um número muito absurdo, de 80%, mas se você bater em mais da metade das apostas, você já está muito bem. É um CLV acima de 0 e um BTL, né, o Beat the Line, mais de 50% das apostas com CLV positivo. Não precisa acertar tudo. E você não precisa ficar bitolado quando uma aposta não bateu o CLV. Essa aposta não deu certo. O CLV, por mais que você meça por aposta, você tem que pegar o conjunto de apostas. Você pode ver que quando eu dou o resultado dos eventos, pode ver no grupo grátis até, eu coloco CLV médio de todas as apostas do evento. Porque você tem que medir isso. Você não tem que ficar olhando aposta por aposta. Pô, essa aqui não bateu o mercado, foi uma porcaria, entendeu? É o geral que importa. Você vai fazer muita aposta na vida. Só de MMA já são quase 12 mil. Fora de futebol, que eu sigo outras pessoas, né? Então, assim, é um número muito alto para você ficar preocupando. Aposta, e essa aqui perdeu. Igual agora, né? O Team Elliott perdeu e começa a xingar o cara por causa de uma aposta. Uma aposta no mês de 12 mil não vai fazer diferença nenhuma. Você tem que olhar o processo como um todo. E aí, isso é uma mudança de perspectiva fundamental para quem quer apostar. A mesma derrota que gera raiva em quem não tem processo, gera aprendizado em quem tem. E aí, voltando, quem desconta essa raiva nos jogadores, nos lutadores, por ajuda. Eu vou até deixar o link de um psicólogo especializado nessa parte de aposta, porque você não tá bem para apostar. Você tá fazendo tudo errado e você vai perder dinheiro. Eu tô falando mesmo se você me seguir, para de me seguir no Telegram, se quiser ver os vídeos, tá tranquilo, que eu não dou dica de aposta. Mas se me segue no Telegram, para de me seguir agora. Procura ajuda, quando você estiver melhor, você volta. Vamos para um exemplo concreto aqui. Team Elliott contra Steve Erceg. Você apostou no Team odds 4, porque estava mais ou menos odds 4. Vamos pegar a nossa aposta no canal, que eu mandei até no grátis essa. Nós apostamos no Team Elliott por nocaute ou finalização em odds 7. E aí, pergunta errada. Por que o time perdeu? Ele não estava preparado? Desperdiçou minha aposta. Pergunta certa aqui. Eu estimei a probabilidade do time ganhar acima do que uma odd 7 me dá. Com base em que o modelo estava correto? O resultado muda a minha estimativa para a próxima vez que o time lotado? Qual foi o CLV? No nosso caso aqui, eu não vou lembrar de cabeça agora, não vou abrir, mas foi fechou por volta de 6 ponto alguma coisa. Então a gente bateu o mercado na aposta. É uma aposta que se me dessem a odd 7, eu faria de novo, e de novo, e de novo. E, sei lá, vamos supor, com 10 lutas, ele ia ganhar por nocaute ou finalização em 3, 2, e já ia me dar lucro. Se a odd justa é 6 ponto alguma coisa, em 1000 lutas entre o Team Elliott e o Steve Erceg, se eu apostasse tudo na odd justa, na odd 6, eu ia ficar com 0 de resultado no final. E ia anular os ganhos e a perda.
Por isso, você tem que apostar numa probabilidade acima do que está pagando. E aí, voltando às perguntas anteriores, uma das duas perspectivas te faz um apostador melhor. Outra vai te fazer mandar uma DM às 10 horas da noite para um lutador que está com o rosto destruído. E existe uma última camada técnica aqui que vale mencionar. Mesmo que o Tim Elliott tivesse performado abaixo do nível dele, o que não aconteceu, ele fez uma boa luta, mesmo que você pudesse provar que ele não estava 100% naquela noite, isso ainda não seria responsabilidade sua como apostador. A responsabilidade dele como lutador para ele mesmo. Ele vai tentar dar o 100% dele. Você acha que ele passa 3 meses em camp, corta peso, que é pesado. O cara ele é peso mosca, 57 quilos. Imagina o cara cortar para 57 quilos para lutar. Você acha que ele ia fazer isso de graça? Então, quando você aposta no lutador, você está apostando na distribuição de resultados possíveis, incluindo noites ruins, lesões durante a luta. A gente já tomou vários heads por lesão, problema de corte de peso, fatores que o modelo não vai capturar. E esses riscos, eles estão embutidos na probabilidade. Você não foi enganado, você tomou um risco e o risco se materializou. Se pegar um John Jones contra o Sam Alvey, vai ter uma odd de 1.01, mas não vai ser 1, não vai ser 100% de chance. Por quê? John Jones pode pisar em falso no começo da luta e perder. Os odds já tem tudo isso embutido. E agora, vamos falar uma coisa importante que vai além da técnica. Antes de continuar, a gente tem que fazer uma distinção que muda tudo. Se você é torcedor de futebol, você paga ingresso, você acompanha o clube há anos, investe tempo e emoção numa relação de longo prazo com aquele time. E aí você tem um vínculo legítimo que justifica a cobrança. Quem me segue no Twitter vê eu xingando o Cruzeiro direto. Agora, um jogador que ganha 2 milhões, 3 milhões por mês, não corre, não se esforça, acaba entregando o jogo, o torcedor tem fundamento emocional e até moral para cobrar. E essa é uma relação totalmente diferente. O torcedor financiou aquele clube de formas que o apostador não financiou. Quando você está apostando no cara, você não está financiando ele nada. Agora, quando você está financiando o sócio-torcedor, compra produto do clube, estádio, é totalmente diferente. Então, apostador mandando DM para lutador que saiu com o rosto destruído é diferente do torcedor que está xingando um jogador milionário que não corre. Sabe, é uma tradição milenária aqui, completamente legítima, né? O apostador xingando o lutador ou o jogador é completamente diferente. Tim Elliott está no UFC por anos. Ganhou várias lutas e perdeu outras. Cada vez que ele entrou no octógono, é um lugar onde coisas sérias acontecem com o corpo humano. O lutador fica destruído depois do final da carreira. Ele pode ter certeza que cada vez que ele entrou ali, ele deu o máximo que ele tinha naquela noite. Na noite contra o Edson, não foi suficiente. Ele saiu com o rosto destruído, postou uma história agradecendo os fãs e recebeu mensagem desejando que seus filhos os odeiem. Então, e aí o que eu fiz? Vendo aquilo ali, eu mandei uma mensagem para ele pedindo autorização para usar os prints nesse vídeo. E ele respondeu em 4 minutos. E esse é o homem que recebeu aquelas mensagens. Olha como que ele me respondeu rapidinho e agradecendo até, né? Não estou dizendo que você precisa admirar todo atleta que perde. Não estou dizendo que crítica técnica é proibida. A gente critica lutador tecnicamente. Eu critico no Twitter. Falo que a luta foi ruim. Falo, pelo amor de Deus, olha o tipo de luta que os caras estão entregando, não teve luta. Crítica técnica é uma coisa. Agora, o que não tem justificativa, nem técnica, nem humana, é direcionar raiva pessoal ao ser humano que competiu com o máximo esforço e perdeu. Porque você apostou. Você escolheu apostar, você escolheu o valor que você ia apostar ali, você escolheu a casa de aposta e você assumiu o risco. Ele escolheu lutar, escolheu treinar, escolheu entrar no octógono sabendo que podia sair com o rosto assim. E os dois fizeram escolhas. As consequências de cada um pertencem a quem as fez. Ele tá lá lidando com a derrota. E você tem que lidar com a sua aposta perdida. O apostador que manda mensagem de ódio pro atleta, ele tá revelando exatamente o que não quer revelar. Ele apostou sem processo nenhum, com mais dinheiro do que deveria, por impulso emocional. E agora eu preciso de um culpado externo para não confrontar isso. O Tim Elliott, ele não precisa dessa informação, mas você precisa. Então, para encerrar, o lutador não te deve nada. O jogador de futebol que você nunca assistiu ao vivo, que nem sabe que você existe, que competiu no limite do que tinha naquela noite, ele não te deve satisfação pela aposta que você escolheu fazer. O Tim Elliott respondeu aqui em 4 minutos e dispensou o crédito. E novamente, I live this sport, I appreciate the ask. Ele vive o esporte, então ele ama aquilo que ele faz. E esse é o padrão. Na próxima quinta tem mais.